Família palmeirense, Palmeiras perdendo, né, a final aí da Libertadores. A gente sempre vinha fazendo esse alerta, né? Palmeiras não vinha fazendo boas atuações. Abel Ferreira vinha mudando o sistema de jogo e os caras não vinham rendendo. Mas o que ficou escancarado, né, foi a questão aí da expulsão de Pulgar do Flamengo, que o juiz não teve coragem de expulsar, né? E sem sombra de dúvida prejudicou o Palmeiras, pessoal. Para mim, o Palmeiras era para estar com um jogador a mais desde o primeiro tempo, né? Isso aí a gente sabe que pode acarretar no resultado do jogo, uma expulsão no início do jogo. O Palmeiras poderia perder? Poderia. Mas, pessoal, vamos ser bem realistas, né? O Flamengo foi favorecido, né? Agora é bater a poeira, né? Levantar aí o alto astral, né? No Campeonato Brasileiro. Apesar de Abel já ter jogado fora, eu acredito ainda que pode acontecer. O Ceará precisa vencer o Flamengo para continuar na primeira divisão. Mas, pessoal, eu acho que uma coisa tem que ficar de lição, né? Acho que o Palmeiras tem que ter uma atitude, o Palmeiras tem que ter uma atitude como time grande. Não querer só lançar bola na área, bola na área de qualquer jeito. Tem que ter um padrão de jogo. Eu acho que tá na hora de Abel chamar para si a responsabilidade, né? Pois é, Paulo Mancini não pipocou, jogou tudo no ventilador, vocês não vão acreditar o que ele falou. Mas antes, pessoal, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Crédito do vídeo vai para Band Esporte, link do YouTube Shop na descrição. Agora vamos acompanhar o vídeo aí, vamos lá. Quando o Abel perde, fazendo até uma meia-culpa, não jogamos, precisávamos arriscar mais, Mancini. Essa parte é boa, né? Que ele fala que o Palmeiras deveria ter arriscado mais. Foi um jogo absolutamente burocrático, meio pobre do Palmeiras, eu achei. Assim, cara, eu não esperava algo muito diferente, não, do Palmeiras pelos últimos 6, 7 jogos, né? Eu acho que o Palmeiras tinha que fazer uma estratégia de marcar bem o Flamengo, prolongar o jogo, fazer o jogo andar para poder fisicamente poder crescer, né? Nos momentos mais decisivos do jogo, a partir de um final de segundo tempo, prorrogação e tal. Agora, eu confesso, tenho muita dificuldade de entender, talvez vocês me ajudem a compreender, mesmo com meus 30 e poucos anos aí de jornalismo, como que um treinador escala um time para uma final uma semana antes? Esse primeiro, começa daí, né? E quando ele tira os 11 e larga o Campeonato Brasileiro de forma ridícula, bizonha, o Palmeiras não larga campeonato nenhum, historicamente. E o que fez hoje, para mim, o que fez esse ano é muito mais dolorido do que os vice-campeonatos que o Palmeiras teve, né? Mas a postura de largar o campeonato, como disse o Abel, apostar todas as fichas num jogo único, tirar o time, treinar o time para isto que vimos, né? E começa com um vício de erro de escalação inacreditável, que é você colocar os 3 zagueiros, nem acho ruim essa opção, e o Veiga ao lado do Andrés. Cara, simplesmente o cheiro da grama, como gosta de dizer o Arnaldo, o time estava totalmente desequilibrado pelo lado esquerdo, né? Porque ali era o Murilo no Carrascal, era o Fux o Murilo no Carrascal, o Gomes fez uma partida quase perfeita no Bruno Henrique, o Fux no Arrascaeta e o Kelvin marcando o Samuel Lino. Tudo bem, encaixou ali 1 contra 1. Na medida em que você joga com 2 atacantes, você não pode obrigar o Vitor Roque, que é o único jogador lúcido do time, a vir atrás do Varela. Quem tinha que bater com o Varela? Piquerez, que ficou sonhando com Ana de Armas. Feliz ano novo, Piquerez, porque o Piquerez estava muito distante. Então, o Flamengo, apesar de não ter criado, né? Como li alguns, falei que foi o futebol venceu. Devagar, gente, devagar. O título é justo, merecido, mas o Flamengo não jogou uma partida épica, espetacular, botou o Palmeiras nas cordas. Vamos com calma. Eu repito, o título é merecido, o Flamengo mereceu ganhar. Então havia um desequilíbrio no primeiro tempo e as pessoas com que eu estava do lado assistindo o jogo, na arquibancada,
diziam, cara, o time não está conseguindo se ajustar. E depois do lance do Pulgar, o Flamengo tinha 3 jogadores com cartão amarelo. O Flamengo deixou de fazer um jogo tão impositivo, tão físico, né? Deu uma recuada no jogo e o Palmeiras cresceu um bocadinho ali, organizou, conseguiu respirar um pouco mais, né? E levou o jogo para o intervalo. A partir dali eu pensei, bom, que alternativas o Palmeiras tem? Agora, é arriscar do mesmo modus operandi, esperar o jogo ir até o final? E porque não ia funcionar com o Veiga, não pelo Veiga, porque o Veiga foi trabalhado durante 60 dias, a questão física dele, muscular, para que ele tivesse mais resistência. Mas no lugar onde ele se coloca, o Andrés tem que sair toda hora para vir organizar o jogo de trás, porque o Palmeiras não conseguia sair, porque o Kelvin está numa fase ruim, o Piquerez está numa fase ruim, o Murilo quase entregou o gol. Ia ser muito parecido com o Andrés, o efeito Murilo. Parecido. E esse jogo causou uma contusão no Gomes, porque ele teve que fazer um esforço a mais. Para travar o Arrascaeta. Para travar o Arrascaeta, né? Então, é muito erro. E na sequência, que me parece mais assim, que me incomoda mais, não é perder o jogo, como palmeirense posso dizer isso. Perder faz parte, tenho bastante resiliência quanto a isso. Maria, em que o teu jogador acha que o árbitro vai marcar tiro de meta e não faz o esforço para tirar a bola para a lateral. E ali foram 3 escanteios seguidos, né? E tomou o gol de forma justa e ridícula. Tomar um gol de cabeça num campeonato, numa bola parada em final de Libertadores já é inadmissível por si só. Da forma como foi, o escanteio cedido e ninguém sobe com o Danilo, é só a repetição de algo que vem acontecendo com o Palmeiras sistematicamente este ano. Sistematicamente. Ou é um jogador expulso, como foi na Copa do Brasil, ou é pênalti que você perde, como foi na final do estadual, ou é você não fazer o básico do futebol, que é ficar diante de uma bola para que a cobrança não fosse feita rápida, como aconteceu na Neoquímica Arena. É você tomar 2 gols de lateral. É você ser prejudicado pela arbitragem, sempre com o Wilton. Valeu, Wilton, fez um bom trabalho no Maracanã, mas errar muito, como o Palmeiras errou. Errou muito. Errou com o Aníbal, errou com o Bruno Fux. Fez até um bom jogo, talvez tenha sido o melhor jogo do Palmeiras contra o Flamengo nesta temporada, além do primeiro tempo no Allianz Parque também, quando o Piquerez perdeu um pênalti. Então veja, quando você espalha a massa do pastel, toma 2 gols de lateral no final do Campeonato Brasileiro, disputando pelo título, você vê que o recheio é muito parecido. O recheio de frango desfiado, ele é tudo meio parecido, né? Você coloca lá na massa do pastel, você vai ver o recheio, que é muito parecido. E isso já vem se arrastando sobre a gestão Barros, Leila e Abel desde o ano passado. O ano passado também mostrou relances com outro elenco destes mesmos erros. Vide, expulsão do Marcos Rocha num jogo que o Palmeiras precisava só empatar em casa contra o Botafogo no Brasileirão. Estratégias erradas do treinador, mal feitas contra Botafogo e Flamengo nos primeiros jogos do mata-mata. Este ano, o que ele fez, Abel Ferreira, no jogo contra a LDU fora, a 2.800 metros de altitude, tendo a expertise de ter jogado na altitude, ganhando jogos bem na altitude, né? Com linha mais baixa, saindo para o contra-ataque, a Libertadores do Palmeiras poderia ter acabado ali, né? Não acabou porque tivemos, ao menos o palmeirense teve essa noite mágica. Se você olhar para o trabalho do ano, você vai ver que tem 3 vice-campeonatos e uma eliminação na Copa do Brasil. Você pode até, o sujeito que está acordando hoje, falar assim, o Palmeiras é competitivo, competiu, né? Até o fim. Porém, é preciso lembrar e dizer que pela primeira vez destes 5 anos do Abel, ele teve tudo que ele pediu. Tudo. Jogadores técnicos, jogadores mais fortes, jogadores com 2 características diferentes, que você tem Emiliano
e Aníbal, por exemplo, para ser o camisa 5, um é mais técnico, outro é mais aguerrido. Então, esses erros individuais dos jogadores são dos jogadores, mas a total responsabilidade é do treinador, do Abel Ferreira, do Anderson Barros, que me parece incapaz de colocar no Abel os itens e discutir com ele o porquê das coisas, né? Isso porque vira uma simbiose, sabe? Vira um entrosamento entre os três, né? A Leila deu algum sinal quando ela deu uma espinafrada no Abel lá na CBF, mas ela o fez porque tem como aliado o presidente da CBF, então ali ela não pensou nos interesses do Palmeiras, ela pensou nos interesses dela, falou a verdade, é sério, é sim, tá? O Palmeiras definhou, teve erros de arbitragem, mas definhou. Essas coisas não podem ser colocadas distantes umas das outras, tá? Elas são juntas, elas estão juntas. E veja, após o Ramon abate Abel, após o que aconteceu entre Palmeiras e São Paulo, BAP e Boto colocaram o Palmeiras no bolso. Colocaram a Leila, o Barros, o Abel, o tal método, o sistema. BAP e Boto. Futebol também se ganha assim, tá? Colocaram o Palmeiras no bolso. Então, o Palmeiras perdeu protagonismo fora do campo, perdeu a guerra midiática fora do campo, foi prejudicado pela arbitragem em lances, muitos que não são discutíveis, depois daquele Ramon abate Abel, a ponto de eu dizer para vocês, era melhor ter feito o terceiro gol, era melhor, não sei se o São Paulo ia fazer, se ia ganhar o jogo, provavelmente sim. O Palmeiras conseguiu reverter contra o Botafogo, mas muito difícil seria reverter depois de um primeiro tempo, mais uma vez, horroroso do Abel, um time que montou, a estratégia que ele monta para o primeiro tempo foi ridícula. Então, agora o que eu pergunto a vocês aqui do G4 e você que está vendo a gente qual desses dois atores que estão acima do Abel vão conseguir vir a público e dizer a responsabilidade é de todos nós, claro, sempre, não é minha como jornalista e nem do torcedor, fez uma festa linda lá em Lima, linda, tá? A torcida do Palmeiras compareceu em grande número, fez uma festa maravilhosa, acreditou até o fim. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, qual desses dois atores que me parecem ligados umbilicalmente, Leila e Barros, vão conseguir dizer ao treinador que o trabalho deste ano foi ruim dele, deixou a desejar? Esse é o aspecto, independente de continuidade não, porque ele vai continuar, tá bom? O Abel Ferreira vai continuar. E agora, você muda uma perspectiva, porque enquanto estava nas costas as taças, você tinha mais tranquilidade para ficar uma semana a mais de folga, né? Capitão folga, né, Massa? Ô, Vessa. Largar a mão do diploma, sabe? Agora não dá. O time vai entrar em férias dia 8, dia 21 tem que estar todo mundo aí, começar os exames, ter a folguinha ali de Natal, voltar para o treino, ter a folguinha do Ano Novo e começar o campeonato estadual, o diploma, com a perspectiva de voltar a ser campeão. Porque esses jogadores, eles só vão ganhar a casca que o Abel necessita e fala se for campeão, se eles forem campeões. Então, agora é preciso que a direção tenha a mínima sensibilidade, porque se o Palmeiras for mal no estadual, o Abel vai ouvir e Abel vai tomar caju. Então, eles têm que estar cientes disso. Isso aí é uma certeza, pessoal. Se Abel não for bem logo no campeonato estadual, a torcida vai querer a saída de Abel, né? Então, nesse momento, será que seria justo uma renovação, principalmente uma renovação longa, uma renovação com multa alta? Pessoal, porque vamos ser realistas, né? 2 anos, um campeonato paulista. E esse ano, tudo que ele quis, Leila fez. 800 milhões de reforços para jogar bola na área. Toda bola na área, pessoal. Realmente a gente tem que ter essa consciência, né? Se pensar numa troca, que seja agora. E não lá em março. Depois de um estadual ruim, né? Ou perdendo para os rivais aqui do estado de São Paulo. Vessa,
quero as suas palavras, uns bons pontos do Massa aí, sobre o futuro, sobre quem que vai dar uma chegada no Abel, enfim, e o jogo em si, claro. Vamos lá, o Flamengo é melhor. Ele é campeão. Só ganha um. Só vai ganhar um. E ganhou o melhor. O Flamengo é melhor que o Palmeiras. O Flamengo tem mais banco que o Palmeiras. Bem mais banco que o Palmeiras. O Flamengo investe para ser campeão pelo presente. O Palmeiras investe para tentar ser campeão e refazer o dinheiro e rodar a receita no futuro. Quando você gasta 150 milhões em Sousa e Torres, 150 milhões em Sousa e Torres, eu tenho dificuldade para entender. A gente tem que conversar sobre a gestão. O Cuiabano foi para o Botafogo por 7 milhões de reais. O Cuiabano que está fazendo esse grande campeonato brasileiro, jovem e tudo mais. O Jefté custou 40. Será que o Palmeiras não deveria ter buscado o Cuiabano? Não estava aqui do lado dele? Então a gestão precisa ser falada. A gente precisa entender. A gestão não é perfeita. Gastar dinheiro, ter dinheiro e gastar não é fazer tudo certo. Porque as contratações não é porque você gastou muito que você fez certo. O Palmeiras pagou quase 20 milhões de euros num jogador que não ajudou no ano praticamente, que não conseguiu jogar porque ele veio lesionado e ainda teve que fazer outra cirurgia depois. Sendo que a Leila falou, aqui não é hospital, quando foi perguntado o Neymar, eu não me lembro quem, aqui não é hospital, a gente não contrata jogador machucado. E claro, obviamente o Paulinho, coitado, não tem nada a ver com isso, pelo contrário, deve estar lá na resiliência dele, todo dia indo pro CT, se cuidando, fazendo tudo que ele pode para poder voltar a jogar, que é o que mais um jogador gosta de fazer. Então, eu tô falando da gestão primeiro, porque eu não acho que a gestão, ela tá longe de ser perfeita. Não é porque guarda dinheiro ou porque faz dinheiro, porque tá tudo bem. Não é que tá tudo bem. Você pode gastar muito errado também e me parece que essa é uma diretoria que gastou dinheiro errado. Isso precisa ser conversado. Então, o Flamengo é melhor, tem um time melhor e tem um banco melhor. Controvérsia. O Arnaldo depois pode fazer as suas ponderações. A outra coisa, o Massa cita, o Flamengo não jogou tão bem. É verdade. É mais um agravante para o Palmeiras. O Flamengo não precisou jogar nem tão bem para ser campeão. O Arrascaeta foi o Arrascaeta gênio? Não. O Jorginho precisou bailar no meio de campo? Não. O Bruno Henrique foi o imparável? Não. Quase ninguém do meio para frente do Flamengo precisou ser o seu melhor. Não precisou. Mas eles foram bem marcados também, né? Mas não precisaram. Não é capaz, não. Porque é só se você tá lá com muita dificuldade, o Arrascaeta fez uma jogada de gênio, eu não tenho como controlar isso. Perdi o jogo. Faz parte. É do jogo. O cara é um gênio. Nem ele precisou ser um gênio para o Flamengo ser campeão. Detalhes bobos que você vai acontecer, o Massa passou por vários dele. Sabe quando eu imaginei que o Palmeiras vai tomar um gol de cabeça de escanteio, com o zagueiro arrancando lá de trás e não vai ter um cidadão para bater o peito no peito, que é assim que você marca esse tipo de zagueiro? Não é o seu zagueiro que marca o Danilo. Quem marca o Danilo é os baixinhos. Tem que atrasar Eles chamam os rebatedores, é assim que chama no futebol. Você põe um baixinho, ele bate no peito do Danilo, o Danilo não arranca e não cabeceia. É isso que... Cadê esses caras ali? O Gustavo Henrique, todo mundo sabia que na Copa do Brasil a bola ia na cabeça do Gustavo Henrique. Ela vai na cabeça do Gustavo Henrique e o Corinthians faz o 2-0. Até o meu filho de 9 anos sabia que a bola ia no Gustavo Henrique no segundo pau. Então o Palmeiras começou também a tomar coisas e erros que depois de 5 anos de trabalho você não imagina que isso vai acontecer. O Palmeiras fez um jogo muito pobre tecnicamente, muito fraco. Sabe quantos passes o Palmeiras trocou num jogo, gente? 188 passes. Sabe o que é 188 passes? Os times do interior, quando jogam com os grandes no Paulista, eles trocam 150, 200 passes. Eles estão no Allianz Parque, eles estão na Neoquímica Arena, é de Limeira, é de Capivari. Aí ele fala, cara, eu vou lá e vou ver o que eu faço. Então eles trocam entre 150 e 200 passes. O Palmeiras trocou 188 passes num jogo. Eu não quero que seja o time do Xavi Alonso, que troca 800. Não precisa ser o Bayer Leverkusen, não precisa ser isso. Mas 180 passes,
Aí, sinceramente, para mim é de uma pobreza tática, é de uma pobreza técnica que me chama muito a atenção. A outra coisa, o Palmeiras meteu 3 no Inter, 4 não sei quem, 3 no Vasco, 3 aqui, 4 aqui, aquele monte de goleada. Pessoal, Márcio Versono falou algumas coisas aí que merece toda atenção, né? Um time como o Palmeiras se limitar em atacar o Flamengo só com bola aérea, para mim isso aí sinceramente é pobre demais. Para mim isso aí não pode existir, pessoal. Não pode. E é como eu disse, né? Como a galera também vem dizendo aí. Principalmente um time que é o Palmeiras, onde fez 800 milhões de reforços. Abel pediu vários jogadores e Leila bateu no peito, assumiu e trouxe. Então, pessoal, eu acho que o Palmeiras deveria ter um esquema tático, uma definição de jogo, algum esquema tático para surpreender o adversário, né? Mas, como a gente sempre diz, né? Eu acho que Abel Ferreira, eu não sei se quando ele tem muita qualidade nas mãos, ele se perde, né? Ele se perde. Uma coisa é certa, Palmeiras, pessoal, a gente sabe que ganhar só ganha um. É verdade. Ganhar só ganha um. A gente sabe que nos últimos jogos contra o Flamengo, o Palmeiras está sendo prejudicado. É um fato. Não expulsar, pulgar naquela entrada, pra mim ali é imoral, pessoal. Pra mim ali, cartão vermelho ali, eu acho que eu vejo muita gente reclamando do VAR. Ok, o VAR também errou porque não chamou, né? Mas ali não precisa nem de VAR, pessoal. Não precisa nem de VAR. O juiz tem que expulsar na hora. Levantar o cartão e botar pra rua, né? Talvez o jogo fosse outro, né? Mas de fato o Palmeiras não jogou bola. A verdade é essa. De fato o Palmeiras não jogou bola. Coisa que a gente esperava, né? A gente esperava o Palmeiras fazer no mínimo um jogo ali de igual para igual. Ok, o Palmeiras não fez aquele jogo que a gente esperava, mas também o Flamengo não fez, né? Vamos ser bem realistas. Achou um gol, fez o gol, mas o Palmeiras só se limitou em chutar a bola na área. É isso que deixa o torcedor do Palmeiras triste, pessoal. Quando você perde jogando, partindo para cima, quando foi que você viu Alan, Vitor Roque, Flaco Lopes fazendo uma jogada? A não ser aquele gol perdido por Vitor Roque no final do jogo. Foi a única coisa que eu vi. Porque você não viu ele fazendo a tabela, você não viu o Alan partindo para cima, você não viu o Flaco Lopes colocando o Vitor Roque na cara do gol, você não viu nada disso, pessoal. Então, faltou, né? E como faltou, né? Mas agora não tem muito o que lamentar, não. Não tem muito o que lamentar. São 2 anos sem ganhar uma competição. Não digo 2 anos, claro, o ano passado teve o Campeonato Paulista, né? Para muitos é um campeonato que não tem muita importância, para outros tem importância. Vou ser bem sincero e realista. Pelo investimento que o Palmeiras tem, se limitar a ganhar Campeonato Paulista, para mim, é pobre. Para mim, se limitar em ganhar só Campeonato Paulista, pessoal, por 800 milhões de reforços, e vamos ser bem realistas, pessoal. Eu sei que quando bota assim 800 milhões de reforços, eu vejo muita gente dizer, eita, o Palmeiras... Mas a maioria das contratações é errada. Errada. Lateral esquerdo, GFT. Fraco. Não vale o dinheiro. Sousa. Fraco. Não vale o dinheiro. Facundo Torres. Fraco. Não vale o dinheiro. Paulinho. Bom jogador, mas não joga. Então foi mais de 100 milhões investido no jogador que você não pode contar com ele. Então isso aí é erro de planejamento, pessoal. Não adianta também a gente querer dizer que só tem 1000 maravilhas no Palmeiras, né? Foi prejudicado, poderia ter feito um jogo mais duro, poderia ter tido um padrão de jogo, né, Abel Ferreira? Se limitar e só jogar bola na área, acho que o torcedor do Palmeiras está chateado com isso aí, né? Ok, o Flamengo tem um bom time, mas você não vê o Flamengo fazendo toda hora esse chutão, como o time de Abel Ferreira. É uma pena, né? Muitos dizem que Abel Ferreira vai renovar seu contrato, não sei.
Temos que aguardar aí para realmente ver se realmente ele vai fazer isso. Mas não tem muito o que fazer não, pessoal. É bater a poeira, próxima temporada, né? Tentar fazer coisa certa, né, Abel Ferreira? Eu acho que a culpa passa pelo Abel Ferreira, viu? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.